Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o TEP11, o fundo de lajes da Telos. A gente fez live recentemente aí com o André Nardi, uma baita de uma live. Se você não assistiu, assista, uma baita de uma live. E vendo o relatório agora de agosto, que saiu agora em setembro, me deixa muito contente como investidor de fundo imobiliário, como a gestão ela escuta o cotista e melhora o relatório mês após mês. Isso é muito bom porque você vê que a gestora ela está preocupada com o cotista. E por ser um segmento bem difícil, que é de lajes, né? Mas assim, mostra e até o acesso que ele teve na live com a gente, né? Com os membros aqui do canal, os inscritos, né? Então, parabéns a Telos aqui. Eu quero deixar bem claro, deixar os meus parabéns por essa evolução. Porque obviamente, pessoal, que sempre vai ter melhorias, inclusive foi um compromisso do André, né, de fazer sempre melhorar, escutar. Então, se você tiver dúvida, pessoal, sobre o fundo, tiver alguma dúvida, sempre mande e-mail pro RI que eles respondem e respondem numa rapidez assim incrível. Assim, eu quero deixar meus parabéns. Quando é para criticar, eu critico. Quando é para elogiar, eu elogio. E a Telos está de parabéns. Não somente pelo relatório gerencial, mas pela condução do TEP11. E vamos torcer muito para que não se transforme e não façam besteira, mas pelo o pouco que eu conheci do André, assim, eu tenho assim quase certeza que isso não teremos esse problema. Então, falando sobre o fundo continua com um deságio, isso daqui talvez inviabilize a emissão, a gente já vai falar um pouco sobre isso, né? 89,50 mercado, deixa eu ver quanto que fechou hoje o nosso querido TEP, peraí, deixa eu ver, TEP11, 88,79, fechou um pouco abaixo, inclusive, da cota de mercado, né, do que ele estava, cota patrimonial 97, então isso aqui ele está com deságio até que 8% aqui pelo fechamento, pagou 78 centavos, como já era previsto, e o que dá um dividend yield anualizado de 10,97 com esse preço de mercado. E aqui, pessoal, o reflexo de uma boa gestão a gente vê pela vacância. Mais um mês vacância física zerada, o que é surpreendentemente surpreendente. É impressionante isso, a gente discutiu bastante sobre isso, né? Inclusive a própria estratégia da Telos é essa, né? E ter uma vacância num segmento que é um dos mais desafiadores é de tirar o chapéu. Vacância financeira de 2,9, aqui também tem a questão de desconto que o fundo dá nos reajustes, tem algumas inadimplências pequenas que aconteceram, na verdade entraram aqui em aluguel em atraso, né? Mas a vacância financeira é basicamente carência e aluguéis que o fundo dá um reajuste muito grande e aí para o inquilino se adaptar ele vai pagando aos poucos esse reajuste. Então aqui uma vacância pequena que tem um gráfico lá de queda dessa vacância financeira. Bom, em relação ao mercado, falando sobre imprevisibilidade da questão da política monetária, o INFIX que fechou em positivo em agosto, 0,86, a gente já falou inclusive em outros fundos aqui. Agora sobre o momento do fundo. O fundo terminou o mês de agosto com o portfólio 100% ocupado, a cota valorada em 89,55, um deságio de 8% em relação à patrimonial. O TEP distribuiu 78 centavos. Aqui eles falando sobre a questão da inadimplência do Aliança, que eles receberam parte dos aluguéis em atraso, porém ainda tem uma parte que está em via judicial, e o de agosto eles continuaram sem pagar, ou seja, vai ser adicionada a ação. Existem revisões previstas no portfólio, foi concluída a renegociação do contrato da Leal no ocupante de 6 conjuntos do Passarelli, resultando num aumento nominal de 38,2%. E aí, pessoal, a gente vê que são duas estratégias aqui. Você vê, nossa, Eric, que reajuste monstruoso. Mas isso tem muito do core desse fundo, que eu já vou falar um pouco para vocês, a gente falou bastante sobre isso, que é como eles pegam o edifício e como o prédio, como eles deixam. Então possibilita muito esses reajustes altos. Aí eles falam aqui, que a gestão enfatiza que vem trabalhando com afinco nos contratos de aluguéis passíveis de valores, revisão de valores. Apenas nos últimos 4 contratos renegociados no Passarelli houve um reajuste médio de 26,71 no valor de locação, cuja projeção é um incremento de 1 centavo por cota após os descontos.
que é aí que eu falei, aqui entra a vacância financeira, né? Porque você tem um reajuste de 26%, imagina você, locatário, tá lá alugando e aí de repente você paga R$ 100 por aluguel e passa a pagar 130. É puxado. Então o que, que o fundo faz? Ah, você não vai pagar 130 agora, você paga 120, aí nesse ano, aí no ano que vem você passa a pagar 130. Então esses R$ 10 de diferença entra como vacância financeira. E aqui, pessoal, tá exatamente a estratégia do TEP que a gente discutiu bastante na live e que proporciona que o fundo faça esses reajustes, porque ele compra o prédio e normalmente ele não vai atrás de prédios AAA, ele vai em prédios ou A ou padrão B para poder melhorar, inclusive aqui no Faria Lima 1355, que foi o prédio que eles compraram do HGRE. Eles já têm uma possibilidade aqui no trabalho que eles estão fazendo, de reduzir em quase 30% a cota condominial. Isso traz mais atratividade pro prédio e também propicia que você suba o aluguel. E aqui eles falam de várias mudanças, né? Inclusive eles já estão buscando certificação LEED, e aí eu volto a falar para vocês da importância da certificação. Eu venho falando isso em todos os fundos de laje, que mesmo que você não concorde com essa agenda, o problema é seu, digamos assim. Porque tem inquilino que só vai alugar sala de prédio com essa certificação. Você abre para mais empresas. Você não ter, você se limita. Então é muito melhor ter. Então eles falam aqui sobre o Fujitsu também, que passou por certificação LEED e vão obter certificação LEED Gold, né, que é a melhor. Também serão avaliadas mudanças na fachada do edifício. O Passarelli, que passa por uma série de reformas, instalaram mercadinho aqui. Inclusive no meu prédio tem esse tipo de mercado. É muito bom. Se você precisa de alguma coisa de madrugada, você vai lá e desce e pega. É muito bom isso. Falando sobre também rebaixamento do muro, revestimento com pedra, individualização da água. Isso é muito importante para cobrança, para facilitar o quanto que cada um gosta. Porque se você não tem individualização da água, o prédio recebe uma conta de água e quem gasta muito paga, quem gasta pouco paga por quem gasta muito. Enquanto você tem individualização, isso é bom porque acaba trazendo mais segurança, né, para quem está pagando, né, falando do mini mercado. Então, essa é a estratégia do TEP, pessoal, é comprar prédios com padrão construtivo um pouco menor do que os, por exemplo, PVBI, e propiciar melhorias nesse prédio, podendo com isso trazer mais visibilidade e propiciar esses aumentos de aluguel. Então, que são esses aumentos aí de 30%, 40% que a gente tem visto aí. Bom, fundo pagou 78 centavos por cota, como já era previsto, ele vai voltar a aumentar no ano que vem, janeiro de 25, exatamente por causa dos recebimentos que ele vai ter. E esse relatório, cara, que relatório que ficou dessa vez. Aqui, pessoal, eles fizeram tiveram receita de locação de 77 centavos, tiveram a entrada de uma pequena parcela da venda do São Luís, aqui esse mês. Eles não mencionaram isso, inclusive eu até cheguei a perguntar pro André, ele me explicou que isso aqui é uma entrada, eu recomendo, até falei para eles, eu acho que isso não deve mais acontecer pelo fato de como está o relatório hoje. Então teve essa entrada aqui, o que propiciou um resultado de 1,1 por cota, eles pagaram 70, isso reforça o caixa do fundo, né? Então eles têm essa possibilidade de ter essas reservas até para distribuir os 78 garantido até o final do ano. Aqui, pessoal, começamos as melhorias do relatório. A parte de composição da carteira do fundo era um quadradinho pequenininho que tinha no relatório passado, agora ele já está muito maior. O quanto que ele tem de imóvel, o quanto que ele tem de caixa, e aqui, se a gente for ver, o caixa hoje de 19,2 milhões, o mês passado estava em 9. Então foi a entrada dessa parte de pagamento do São Luís, essa parte do São Luís que entrou aqui, então aumentou o caixa. Inclusive, vocês vão ver que ele já vai usar esse caixa para pagar uma parcela tem 114 milhões de venda para receber. Aqui a parte de aquisição, 137, a alavancagem que ele tem hoje, a parte de são 32 milhões, o patrimônio líquido do fundo, eles tiram, e aqui, pessoal, que é importante,
Por que eles colocam esse ganho de capital aqui, com patrimônio, um patrimônio líquido ajustado? Porque olha só, pessoal, se vocês olharem hoje o fluxo de obrigação, aqui para mim isso é fantástico. Você fica muito mais seguro em investir em um fundo assim, porque você consegue enxergar como é que é o desembolso do fundo. Se a gente pega hoje aqui o total, ele tem valores a pagar 137 milhões e valores a receber 96. Mas vocês olham, Eric, por que ele colocou aqui 114 de venda? Porque, pessoal, na venda existe o que é o valor do principal, que é parte do recurso do fundo, do valor da amortização do imóvel, e o que é lucro. Então, que é o ganho de capital. Se vocês pegarem 114 menos 17,8, vai dar os 96,2, ou seja, 96,2 é que o fundo tem para poder pagar as aquisições, comprar novos ativos, amortizar CRI, a parte do principal do CRI, que embora só vai começar lá na frente. Então é só para vocês entenderem. Então por isso que eles fizeram esse patrimônio líquido ajustado, porque isso aqui vai ser pago para o cotista. Então isso aqui vai sair do patrimônio do fundo. Então o patrimônio ajustado do fundo hoje é 393. E aqui, pessoal, um ponto muito importante, que foi o que eu comentei no vídeo passado e eles colocaram isso no relatório, e para mim isso é muito bom. Eu não sei se eles viram, eu nem cheguei a comentar se eles viram isso, eles comentaram isso na live, não sei se eles viram o vídeo, né? Ó, após os desinvestimentos e novos investimentos realizados pelo fundo, o fluxo de recebimento provenientes do São Luís, em conjunto com o fluxo de pagamentos relacionados ao Grupo Pão de Açúcar e o Faria Lima, resultou num valor superior ao recebido pela venda, ou seja, eles têm um valor para pagar a mais do que um valor a receber. Essa operação gerou um desencaixe pontual da parcela de dezembro de 24 no valor de 55 milhões. Lembra que eu falei isso no vídeo passado? Primeiro, essa parcela de 10 milhões aqui, que é do Faria Lima 1355, ela vai ser paga com esse dinheiro que entrou agora em agosto do recebimento do São Luís, da pequeno recebimento do São Luís. Então aqui tá tranquilo. Porém, o fundo, se a gente observar aqui, o fundo, ele pagando esse valor de 10 milhões, volta a ficar com 9 milhões de caixa. E isso não é suficiente para pagar os 55 milhões. Lembra que eu falei isso para vocês? Que ele teria 55 milhões para pagar em dezembro? Isso eu comentei no vídeo passado. E aqui eles falando, deixando bem claro que com o deságio da cota a mercado em relação à patrimonial, o que atualmente inviabiliza uma nova emissão. Ou seja, batendo no compromisso que eles fizeram comigo lá na live de não fazer emissão abaixo do valor patrimonial. Porém, a partir do momento que eles não vão fazer emissão abaixo do valor patrimonial, não há alternativa para pagar essa dívida, esses 55 milhões, do que fazer uma securitização. E isso ele já tinha deixado claro na live. Então ele já fala que já existem propostas recebidas em taxas de operação são inferiores ao cap rate de aquisição do ativo, o que gerará um carrego positivo para o fundo nesse cenário. Ok, então uma alavancagem tranquila. Porém, o fundo pode aumentar a alavancagem para 21%, porque ele tem uma alavancagem, se a gente for ver aqui hoje, tá aqui, ó. Aqui, ó, a alavancagem dele hoje, que só vai começar lá em 2016, porém a gente precisa saber como é que vai ser o fluxo de pagamento dessa alavancagem, a gente ainda não sabe, temos que esperar até o final do ano. Então, fato, não vejo solução que não seja o securitização, até porque, pessoal, com essa possibilidade do aumento da taxa Selic mesmo, isso vai pressionar muito, por mais que, pessoal, se a gente entender, se o mercado entender que o aumento da taxa Selic vai propiciar lá na frente uma queda da taxa de juros, pode ser que isso seja benéfico para fundo imobiliário. Isso mostrando que a taxa Selic não é ela que tem a interferência com a precificação de fundo imobiliário, e sim os juros futuros. Se o mercado entender que o fato de, inclusive a gente teve deflação agora, e aí é até um contrassenso, né? Uma deflação agora, você ter um aumento da taxa Selic, que inclusive agora, quarta-feira, não sei se já passou ou não, então como eu estou gravando esse vídeo na terça, pode ser que já tenha saído o resultado. Não sei se é essa quarta ou na outra quarta, agora eu não sei se é dia 11 ou dia 18. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe a possibilidade do aumento da taxa Selic mesmo com deflação. Para mostrar para vocês que você tem um mês de deflação, isso não significa muita coisa. Mas
Se o mercado conseguir entender e já está se precificando esse aumento da Selic, isso como sendo um positivo para frente, não para agora, mas para frente. Porque lembrando, pessoal, a taxa Selic, ela vai regular a inflação não de agora, mas de 6 a 9 meses para frente. A taxa Selic de hoje regula a inflação para 6 a 9 meses para frente. Então você aumentando a taxa Selic agora, ela está controlando a inflação de 9 meses lá na frente. Então, de fato, se houver, pode ser que a taxa de juros futuras caia, mesmo com o aumento da taxa Selic. E o taxa futura caindo é bom para fundo imobiliário. Quem sabe, né, a gente chegar até o final do ano, propicie o TEP de fazer uma emissão, o que eu acho particularmente muito difícil. Então não vejo muita solução para essa parcela de 55 milhões para o fundo fazer a alavancagem, né? E se a gente for pensar hoje num patrimônio de 300, patrimônio líquido de 300, quase 400 milhões, então vai ser uma alavancagem até que razoável, proporcionalmente falando, mas pelo que eles falaram aqui, uma taxa de carrego positiva. E aqui, pessoal, é muito bom isso, né? A gente vê todo o fluxo de pagamento, a gente não precisa ficar indo atrás de fato relevante para ver quais são, muito bom. Cara, parabéns à gestão da Telos por esse informativo. Aqui é o portfólio do fundo. Mais novidades, né? Agora, receita por inquilino, serviço, né? Que veja que é varejo, é o que mais tem, os vencimentos de contratos, receita por ativo, né? De cada Grupo Pão de Açúcar, Torre Sul, Faria Lima, Passarelli, Fujitsu. A gente vê que hoje quem mais representa é o Grupo Pão de Açúcar. Mês de renovação, então a gente tem renovações agora. Já foi o grosso, já foi para trás, né? As renovações. O índice de reajuste, basicamente no 90% IPCA, 10% IGPM. Então agora a gente tem mais informações para poder avaliar o vault dos ativos, né, o prazo de vencimento dos contratos, a evolução da vacância, como a gente vê, né, ela tem caindo e vai cair mais, receita potencial versus receita de locação, aqui a gente vê as carências, a gente vê o que tem de atraso, antecipação, cara, que legal. Aqui a evolução da alavancagem do fundo, que esse CRI atual só começa a amortizar lá em 2026. Então, se só tivesse esse, não precisaria ter problema nenhum, mas vai precisar pagar aquela parcela de 55 milhões. Que a liquidez do fundo, rentabilidade e o histórico de rendimento. Então, pessoal, cara, que relatório, parabéns, Telos. Pelo relatório e já provavelmente tenhamos mais novidades nos próximos relatórios, quem sabe, esperamos que sim. Então, se você tiver dúvida, pessoal, deixe mande e-mail para eles que eles respondem rapidinho, ou se vocês tiverem dúvida, deixa aqui que eu encaminho para eles também. E é isso aí, pessoal. Que legal, fico feliz quando eu vejo um relatório tão completo assim. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.